Bom dia, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Comece Bem o Seu Dia. Hoje um pouquinho fanhoso aí, querendo sair de um resfriado aí, essas mudanças de tempo, né? Uma hora tá frio, outra hora tá quente. Mas só te dar aquelas dicas assim, padrões. Número 1, deixa seu like. Mas eu nem assisti, pode deixar que vai ser bênção. Compartilha essa palavra. Coloque aí uma descritiva, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a paz, um pedido de oração. Escreve o versículo bíblico que nós vamos ler. Movimenta aí, porque isso ajuda a gente. O que que nos ajuda? Ajuda a levar essa palavra a outras pessoas que não são inscritas no canal. E se você não é inscrito no canal, clique aí em inscrever-se, é de graça. Vai aparecer um sininho, clica no sininho, porque todas as vezes que nós colocarmos um conteúdo, o YouTube te avisa. Vamos para a palavra? Provérbios capítulo 11, versículo 14. Diz assim: sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. A nossa vida é construída em conselhos. Quando você nasceu, seu pai foi ali te criando, sua mãe ou sua avó, quem te criou, mas chegou uma hora que não era só alimento e ensinar a andar. Ele começou a tratar você a aprender coisas que fariam sentido para a tua vida. E agora o provérbio está dizendo que uma nação, sem ter uma direção, sem ter conselheiros, ela cai. A nossa vida precisa de mais. Jesus deixou o quê? O discipulado. A palavra para nós tratarmos aqui dessa situação de conselhos também se atribui a discipulado. Só que tem algumas diferenças e eu quero compartilhar isso com você, sabe por quê? Nós como pastores, eu vou te explicar o que aconteceu. Por atendermos muitas pessoas ao longo dos anos, e principalmente nesses últimos 5 anos aí, houve uma crescente de pessoas que não estão querendo ouvir conselhos. Elas estão querendo que as suas ideias sejam aprovadas. Tem uma palavra muito famosa aí, sejam validadas. E na realidade, o conselho, ele não é para validar a nossa palavra. É claro que alguém pode nos dar um conselho que já estamos vivendo, que já estamos cumprindo. Maravilha, glória a Deus por isso. Mas tem algumas coisas que o conselho faz na vida da gente, eu quero despertar você a aprender mais sobre isso aí. Porque não tem a ver só com começar bem o seu dia, tem a ver com começar bem um negócio, um casamento, um ministério, a vida cristã. Sim, eu tive conselheiros no início da minha vida cristã que me ajudaram profundamente, estarem mais à frente, já andarem com Deus há mais tempo. Então esse assunto ele é muito espiritual, mas ele é muito atual também. Então vamos lá. A primeira coisa sobre conselho é que eles são preventivos. É tão importante quando você pergunta para alguém, quando você vai fazer, deixa eu colocar aqui, Caio, quando você vai fazer algum tipo de negócio que você não domina, quando você vai comprar alguma coisa que você não tem conhecimento e você pedir um conselho, é preventivo, porque ele vai impedir com que alguma coisa que você pense está certo e esteja errado. E o conselho vai iluminar isso para você. A Bíblia é repleta de conselhos. Uma segunda coisa é que os conselhos, eles ampliam a nossa opção de escolha. É claro, Por quê? Você, de repente, está pensando em comprar um terreno ou comprar uma impressora, não importa. E você tem uma ideia. Aí você diz assim, poxa, eu vou perguntar para um amigo meu que mexe com imobiliário, o que ele acha. Claro, muito bem-vindo isso. Você foi extremamente sábio. Por quê? Porque ele está no meio. Agora, a impressora, puxa vida, tem uma pessoa lá na empresa que cuida das impressões, vou perguntar que tipo de impressora eu deveria comprar. O que você está fazendo? Pedindo um conselho. Então, o conselho, ele amplia as opções para você escolher.
Isso é de extrema importância, principalmente você jovem que de repente está assistindo. Você não sabe tudo. Eu já tive 18 anos, 20 anos. A gente tem a impressão que sabe tudo, mas na realidade a gente sabe muito pouco. Então, aprenda a pedir conselhos. E outra, os conselhos, eles não têm a ver apenas com uma pessoa para todos os assuntos. Não. Tem pessoas que eu peço conselho porque tem a ver ministerialmente, tem a ver com igreja. Tem pessoas que eu vou pedir conselhos que tem a ver com pequenos grupos. Tem pessoas que eu vou pedir conselho que tem a ver com comprar um carro, com vender um carro, com fazer uma reforma, seja o que for, mudar um sistema. Cada tipo de situação exigirá de você um conselho, ou melhor, um conselheiro. E você tem isso? Você está com um problema no casamento. Para quem que você vai pedir um conselho? Para o seu amigo solteiro? Você está com um problema na empresa. Você vai pedir um conselho para quem? Para quem tem uma empresa, para quem lida com as demandas do dia a dia de uma empresa. Então isso daí é de extrema importância e muitas vezes deixar de lado. Tem pessoas que elas não gostam de pedir conselho porque elas acham que se diminui. Jesus chegou ao ponto de perguntar o que as pessoas estão dizendo de mim. Ele fez isso. Eu queria entender o que as pessoas estão dizendo de mim. Me dá um conselho aí. Aí o que ele fez? Perguntou, e vocês? O que vocês estão pensando de mim? Me fala alguma coisa aí. É claro que Jesus não estava ali para ser direcionado, mas ele queria ouvir as pessoas. Então, é muito importante para você começar não só bem o seu dia, mas qualquer projeto novo, ou até melhorar. Opa, estava esquecendo disso. Até melhorar. Às vezes você tem aí um talento na igreja, mas parece que não flui, seu ministério não vai. Ou às vezes você tem um talento na empresa, parece que não flui, parece que não vai. Talvez o que você está precisando é de um conselho para alguém destravar alguma área da tua vida, para alguém mostrar, iluminar uma área que está escura na tua vida. E isso daí vai fazer todas as diferenças. Agora tem um detalhe, você precisa saber quem vai te aconselhar, porque quem vai falar aos seus ouvidos fará muita diferença. Eu já disse ali um pouquinho antes, né, até meio que antecipando, mas você precisa saber para quem você vai pedir conselhos. Não saia pedindo conselho para qualquer um. Você quer saber das coisas de Deus? Como é que você vai pegar uma pessoa que chegou agora na igreja? Você é uma pessoa que chegou agora na igreja, não adianta pedir conselho para uma pessoa que chegou junto com você pouco tempo depois. Peça pessoas maduras para liderança, para pastores, para líderes, que vão poder te ajudar. Outra coisa importante é pedir conselhos para quem já passou pelo que você está passando. Gente, isso é tremendo demais. Aquilo que você está vivendo, você não é único. Alguém já viveu aquilo. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa, duas pessoas, hoje, duas pessoas, são dois pastores. Eu vou investir tempo, dinheiro, claro, porque eu vou ter que me locomover, vou ter que pegar um carro, dependendo, talvez, nem sei, talvez eu tenha que pegar uma passagem aérea, encontrar esses pastores. Sabe por quê? Porque eu vi nesses dois pastores pessoas que podem me aconselhar numa área que eu vejo que eles têm muita experiência nisso. E o tremendo é que eu não os conheço, só de Instagram, de ler artigos, de ouvir mensagens, mas eu não os conheço. E eu quero os conhecer, eu quero pedir conselho para eles. Por quê? Porque eles passaram por aquilo que eu já passei ou estou passando. E eu posso aprender muito mais. Então, será que não tem alguma coisa aí que você possa estar pensando desse jeito? Terceiro, conselho de quem já chegou onde você quer chegar. Eu tenho pessoas que elas já estão aonde eu quero chegar. E é claro que é de extrema valia quando eu pego o telefone e faço pergunta para eles, troco ideias de assuntos que estamos vivendo. Por quê? Porque eles podem me aconselhar com muito mais propriedade, porque eles já chegaram aonde eu quero chegar. E uma outra coisa que eu acho raríssimo falar, para ser bem sincero, eu não lembro de ter ouvido isso.
mas pessoas que erraram nas suas escolhas para chegarem aonde você gostaria de chegar. Olha que conselho que eu estou te dando. Porque a gente acha que aquele que venceu, ele só venceu. Não. Ele perdeu também, ele errou também. É que o que aparece é o que deu certo. E tem pessoas que ainda não chegaram. Eu tenho coisas na minha vida que eu posso facilitar a vida de muita gente. Por quê? Porque eu ainda não cheguei por escolhas erradas que eu fiz. Agora, as escolhas erradas que eu fiz não é para eu parar de tentar e lutar. Não, eu vou agora andar melhor, andar mais rápido. Então, quando eu posso dar um conselho para alguém do lugar que eu também quero chegar e de rotas que eu tentei para chegar naquele lugar e não deram certo, é tão importante quanto aqueles que vão me dar rotas que deram certo. Porque apesar das rotas que deram certo, pode passar desapercebido algumas coisas que deram errado e que por não ouvir aquilo, a gente pode pensar que está até descobrindo a pólvora, e não é. Ou então que está inventando a roda, e não é. Então, comece bem o seu dia hoje, tem muito a ver com quem aconselha você na tua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz, tamo junto.